E aí pessoal, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí para vocês sobre resolução de questões do livro do Guidorize. É o livro de cálculo 1 e um pouco do cálculo 2. A parte final do livro, para quem já viu, tem algumas coisas que você vê em cálculo 2, como por exemplo sólidos de revolução, área, né, de figuras espaciais. E essa questão foi pedida por um inscrito aqui do canal. Ele pediu para resolver a questão 3 lá da seção 3.8 e essa questão que está aí para vocês. É o seguinte, o livro Guidorize, para você que começou com esse livro, porque ele é um livro muito adotado por a maioria dos professores que dão cálculo 1, né? E ali, né, geralmente na ementa do curso tá esse livro lá, consta como literatura para o curso, né? Uma dica para você que está estudando: não se prenda somente a esse livro, estude por outros também. Livros como, por exemplo, James, o Stuart, né? O Leitold, são livros muito bons também que trazem muito conteúdo interessante sobre essa parte do cálculo 1. E inclusive foram livros que eu usei na minha graduação, na época quando eu estava cursando, no caso, o cálculo 1, certo? É o seguinte, ó, a gente sabe que em muitos dos cursos, né, o professor às vezes ele não tem aquela pegada, né, de realmente lhe mostrar como que as coisas realmente acontecem, às vezes falta tempo. E nem todo mundo pega esse conteúdo de primeira. Você tem que estudar. Aí, se você não faz parte daquele grupo que realmente entende isso aqui de primeira, que às vezes nem estuda tanto, mas consegue entender, você faz parte do grupo que eu faço. Eu tenho que realmente estudar. Então, não desista, certo? Às vezes por conta de professores, falta de tempo, ou então outros problemas, né? Estude, né? Reserve tempo para você estudar que você vai pegar. Nem seja de terceira, de quarta, dá certo. Então, ó, essa questão está lá no Guidorize, e eu costumo dizer o seguinte: se você desenrola as questões do Guidorize, seja com dificuldade ou não, certeza que com muito empenho você consegue pegar o leitor e as questões que aparecem lá no Stuart. Você vai conseguir dominar a linguagem, você vai estar acostumado com a linguagem do Guidorize, e vai estar acostumado também com os exercícios, você vai conseguir se sair muito bem, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês também. Então essa questão, ó, eu vou resolver o item A porque os demais itens eles são praticamente a mesma coisa, certo? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou trazer somente esse item aqui, certo? Então é o seguinte, para você que viu essa questão, você já sabe que ela trabalha com um limite fundamental, que esse limite aí que de cara não tem nada de senso comum, né? Você é um pouco estranho, né? Porque o seno de zero é zero, o x está se aproximando de zero e embaixo também se aproxima de zero. Por que esse limite vai para 1? Para demonstrar isso aqui, você vai utilizar o teorema do sanduíche, o teorema do confronto, né? A gente utiliza, nesse caso, duas funções, bota um em um canto e em outro. Essa função, seno de x sobre x, fica no meio, e a gente consegue ver os limites laterais, né? Por assim dizer, as extremidades para os quais as duas funções estão tendendo. E você consegue garantir que o seno de x sobre x vai para 1, certo? Então é o seguinte, ó, no item A, a gente poderia, né, resolver por substituição de variável. Eu poderia, por exemplo, eliminar a indeterminação, entre aspas, né, pegando x menos p e substituindo x menos p por u, ou por outra letra qualquer. Só que eu não vou fazer isso, a gente vai fazer de forma diferente. Eu poderia também, nesse caso, fazer como eu já fiz outras questões também aqui sobre limite, sobre indeterminação. Porque o limite de x tendendo a p, que é esse limite que está no item A, de seno de x menos seno de p sobre x menos p, esse limite ele vai para zero, tanto em cima como embaixo. Se você já acompanhou o canal, você já percebeu, você viu que em algum dos vídeos eu resolvi um caso desse de indeterminação pela regra de L'Hopital. Tira-se a derivada em cima e embaixo quando a indeterminação é do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, né? Existem outros casos também. E você consegue eliminar a indeterminação e você aplica o limite. Eu não vou fazer assim também. A gente vai fazer por substituição trigonométrica. Eu vou utilizar a manipulação das funções trigonométricas que aparecem por outras relações para eliminar a indeterminação. É isso que a gente vai fazer. Então fica atento aí. Ó. Seguinte, você já estudou trigonometria, você que lembra de algumas
razões trigonométricas, uma das principais é a de subtração de senos. Então você lembra que se você tem seno de x menos seno de p, você pode substituir isso por 2 vezes, né? Você vê aquele limite de x indo para p. Isso é 2 vezes o seno da subtração, que é x menos p sobre 2, aí vezes o cosseno da soma de x mais p, que é o argumento, né? Sobre 2. Muito bem. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que seno de x menos seno de p, né? Aí você divide pelo que está ali embaixo, que não teve alteração, então fica x menos p mesmo. Muito bem. Feito isso, você vai agora observar comigo o seguinte. Perceba que no argumento do seno nós temos a subtração de x menos p sobre 2 e embaixo nós temos x menos p. Esse 2 que está multiplicando em cima, eu vou passar ele para o denominador, só que dividindo. Você lembra daquela regra de operação com frações que você, nesse caso, tem que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu posso fazer o contrário. Nada me impede, né, de fazer isso aqui. Ó. De x indo para p, de seno de x menos p sobre 2, vezes o cosseno de x mais p sobre 2, todo mundo dividido aí por x menos p sobre 2. Perceba que o seno de x menos p sobre 2, embaixo no denominador, é igual, né, que é x menos p sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um artifício matemático que você utiliza para resolver limites, que é separar as partes, né, que lhe interessam. Por exemplo, esse seno de x menos p sobre 2, eu vou deixar junto com essa parte de baixo, que tem um argumento x menos p sobre 2, eu vou dividir lá por x menos p sobre 2. Isso aqui é um limite só, né? Multiplicando lá, ó, o cosseno de x mais p sobre 2. Muito bem. Você sabe, pela definição do limite fundamental trigonométrico, que seno de x sobre x, ó, o seno de um argumento dividido pelo argumento, né, pelo mesmo valor, pelo mesmo argumento, é igual a 1. Quando esse valor tende para 0. Como tem determinação, isso aqui vai tender para 0. Ou seja, x menos p tende para 0, x menos p tende para 0. Ou seja, a gente está na mesma indeterminação. Para você ver melhor isso aqui, você poderia substituir, por exemplo, x menos p por um certo valor. Por exemplo, x menos p sobre 2, o argumento x menos p sobre 2 seria igual a u, por exemplo. Aí ficaria u tendendo para 0, né? Nesse caso, vocês conseguem visualizar isso. E x menos p sobre 2 seria u. E x menos p sobre 2 também seria u. Então ficaria seno de u sobre u, com u tendendo a 0. Isso aqui, de qualquer maneira, vai para 1. Ó. Então, isso aqui dá 1. Então percebam, na verdade, então, nós temos o limite de x indo para p de 1, que multiplica o cosseno da soma de x mais p sobre 2. Agora você veja comigo, existe algum problema do p, do x, se aproximar do p? Não tem determinação mais. Então, consequentemente, é só você substituir. E 1 vezes o cosseno é o próprio cosseno, né? Então fica assim, ó, cosseno de p mais p sobre 2. Ora, p mais p é 2p, 2p sobre 2 é p, e isso aqui é cosseno de p. Então, o nosso limite lá inicial, ele tende para cosseno de p, nesse caso aqui. Verifique que o gabarito atrás realmente dá esse resultado, certo? E espero que você tenha entendido. E tentem resolver as outras questões, né? Outro momento eu vou trazer a solução do item B, do item C, do item D, a mais difícil delas lá. Eu consigo colocar para vocês aqui. Ou então todas, né? As que sobrarem aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí qual foi a dúvida de vocês. E até o próximo vídeo.